Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a live Comunicando com Propósito e nessa semana eu estou fazendo a série Descubra a Sua Mensagem. Eu quero te ajudar a perceber o conteúdo, o tesouro que tem dentro de você e te ajudar, te instruir a como entregar para as pessoas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para dizer. Então, pega papel e caneta que a aula está começando. Gente, então vamos lá. Você precisa fazer uma pergunta. Você que tem dúvida sobre qual é a sua mensagem. E eu quero de antemão te esclarecer uma coisa. Eu não estou dizendo que você precisa estar num palco, ter uma live diária, ter um canal no YouTube para entregar uma mensagem. A sua mensagem, ela pode estar em forma de serviço, ela pode ser compartilhada para poucas pessoas, para uma pessoa, mas existe um conteúdo poderoso e transformador dentro de você. E eu estou te incentivando a descobrir qual ele é e entregar, porque tem muita gente que precisa ouvir o que você tem para dizer. Vou mandar mais um alô pro pessoal de Piauí, Chapecó, Curitiba, que legal, Goiás, São Leopoldo, Teresina, temos gente de Vicente de Carvalho, um abraço Vicente Carvalho, cresci aí, né? Vila da Penha, Vila Cosme, Vicente de Carvalho, soltei muita pipa ali no Shopping Carioca. BH, Porto Alegre, um abraço, Brasil inteiro aqui com a gente, que alegria. Eu quero te contar uma história que tem a ver com essa pergunta que você precisa se fazer. Porque olha só, as coisas não caem do céu. Você precisa refletir, se esforçar, tanto para encontrar sua mensagem, como para aperfeiçoar e como para entregar. E eu estou aqui para te ajudar com uma pergunta. E essa resposta que você vai encontrar vai apontar para sua mensagem. E eu vou te contar uma história. Antes, Aracaju, Pato Branco, São Bernardo, Orlando nos Estados Unidos e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Um abraço para todo mundo. Vamos lá. Eu quero te contar a história de um menino. Essa história tem uns 200 anos, é uma história real. É uma história real. E esse menino se chamava Thomas. Essa história se passa nos Estados Unidos. Thomas era um menino que deu alguns problemas para a mãe na infância. Porque ele começou a ir para uma escola, a família tinha se mudado para uma cidadezinha bem pequena. E quando ele foi para essa nova escola, ele teve dificuldade para se adaptar. E depois de 3 meses na nova escola, o professor responsável chamou a mãe dele para conversar. E falou umas coisas pesadas, umas coisas ruins, que mãe nenhuma gostaria de ouvir. Esse professor, que era o diretor da escola, ele falou para a mãe: olha, seu filho está dando muito problema para a gente. Parece que ele tem um bicho no corpo. Ele faz muitas perguntas, o tempo inteiro ele está fazendo pergunta, e ele tem dificuldade para aprender. Imagina uma mãe ouvir isso. Está no interior, numa cidadezinha, aquela é a única escola que o filho pode estudar, e vem o diretor da escola e fala: olha, seu filho faz muita pergunta. Pergunta e não aprende nada. O menino Thomas nunca mais voltou para a escola. Nunca mais. A mãe dele passou a ensiná-lo. Preste atenção nessa história. Que essa história tem uma pergunta. Ela tem uma chave que vai te ajudar. E a mãe passa a ensinar o menino em casa. E quem tem filho pequeno sabe como às vezes é difícil negociar. Quando a criança tem vontade, ela bate o pé, ela grita, ela chora. E a gente que é pai, que é mãe, acaba cedendo. Porque não quer
ficar naquela situação ali de grito de choro. A criança se joga no chão, chuta o tênis para longe. Então, aquela mãe passou a ensinar o filho e ele começou a despertar interesse por algumas áreas do conhecimento e ela passou a focar naquelas áreas. Ah, já que ele gosta de estudar ciências, eu vou dar aulas de ciências para ele. Eu vou trazer coisas de ciências para ele. E aquele garoto foi estudando em casa. Foi estudando em casa. Foi estudando em casa. E à medida que ele foi aprendendo sobre ciências, ele foi se inspirando a ter um laboratório. E no sótão de casa, né, que é na parte de baixo, ele criou um laboratório. Ele montou com as coisas que ele podia fazer, com toda a dificuldade financeira que aquela família tinha, ele foi montando e fazendo uns experimentos. E ele continuava fazendo pergunta, fazia muita pergunta. E tem uma coisa interessante sobre pergunta, que muitos de nós somos incompreendidos, não porque o problema está com a gente, mas está com quem nos analisa. Porque se você faz muita pergunta, a pessoa vira e fala, tem dificuldade de aprender, esse aí não presta para nada. Mas eu já vejo como quem faz muita pergunta tem vontade de aprender mais e mais. E às vezes, a pessoa que está ouvindo a nossa pergunta não sabe a resposta. E para não admitir que não sabe, ela fala, fica quieto, garoto, fica quieto, menina. Tá fazendo pergunta demais. Quem concorda comigo? Coloca o emoji da nossa live, comunicando com propósito. É a mãozinha, para quem está chegando agora é a mãozinha. Ó, Débora de São Paulo, Joana mandando um oi. Seu sobrenome é quase igual ao nosso, né, Joana? Seja bem-vinda. Então, aquele menino começou a estudar em casa, com a mãe, um menino que foi rejeitado na escola, que falava, você faz muita pergunta, você nunca vai aprender, você custa, você tem dificuldade de aprender. E ele foi sendo educado pela mãe dentro de casa, ele criou um laboratório, ele começou a fazer uns experimentos, ele começou a criar, começou a inventar. Como eu te falei, essa história aconteceu há uns 150 anos. E esse jovem, o Thomas, ele certamente tinha sobre ele a expectativa que todas as famílias daquela época tinham, que o seu filho se tornasse um médico, um engenheiro ou um advogado, as carreiras tradicionais. Mas ele não tinha nascido para isso. Ele era uma criança, um adolescente, um jovem que gostava de criar, de inventar as coisas. E ele se tornou um pesquisador e um grande inventor. Ele fazia muitas perguntas porque ele queria entender como tudo funcionava. Porque quando as coisas começam a funcionar na cabeça dele, quando as coisas começam a se encaixar, ele consegue criar em cima. Essa era a cabeça desse menino. E, gente, no dia 21 de outubro de 1879, esse menino já tinha crescido. E nesse dia, 1879, ele inventou uma coisa que você usa até hoje. A lâmpada elétrica. Essa é a história de Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada elétrica. Um menino que fazia perguntas porque queria saber mais. E à medida que ele sabia mais, ele criava, ele inventava. E hoje, o que eu quero te entregar é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, para encontrar a sua mensagem. Quero te aproveitar para pedir uma coisa, compartilha a live com seus amigos e amigas, botãozinho aqui embaixo do aviãozinho, clica, vão aparecer seus contatos, manda para 3, 5 pessoas, chama para a nossa live aqui. Aqui a gente fala sobre comunicação e propósito, tá? Então, a história do Thomas Edison que eu acabei de te contar é a história do homem que inventou a lâmpada elétrica e muitas outras coisas. Thomas Edison é um dos maiores inventores do mundo, ele tem mais de 2.000 invenções patenteadas.
E a pergunta que eu quero te entregar é a seguinte: o que você faz que as pessoas percebem, comentam com você ou elogiam? Esse é o ponto. Você fala assim: Daniel, eu não sei qual é a minha mensagem. Eu não sei o que eu devo contar às pessoas. Muitos de nós sofremos, sabe pelo quê? Excesso de talento. A pessoa, Daniel, mas eu sou formada nisso, eu gosto disso, eu sei fazer isso. Você tem muitos talentos, não consegue focar. É um problema. Quando eu comecei a me posicionar nas redes e falar de comunicação, né, eu falei, posso falar de documentário, porque eu sou pós-graduado em cinema documentário. Posso falar de jornalismo, trabalhei 17 anos em jornal no Rio de Janeiro. Eu posso contar histórias, porque eu gosto de contar histórias. Eu me formei roteirista de cinema. Sabe, você tem muitas habilidades, você às vezes tem dificuldade de focar. Mas é preciso escolher um caminho. E essa pergunta que eu estou fazendo é para te ajudar. A resposta dela pode apontar a sua mensagem. E a pergunta é, eu vou repetir, o que você faz que as pessoas comentam, percebem ou elogiam? No caso do Thomas Edison, a história que eu contei hoje aqui, era nítido o que ele faz que as pessoas percebem. Ele fazia muitas perguntas. Ele queria saber. E o que ele se tornou? Ele se tornou um inventor. Vocês percebem a ligação? Quem busca conhecimento, muito conhecimento como ele buscava, acabou sendo um cara que criou coisas, como a lâmpada elétrica. O que você faz que as pessoas percebem, comentam ou elogiam? Eu lembro que quando eu era novo, por que é importante você ouvir os outros? Porque às vezes é tão básico o que a gente faz, a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia, com o que a gente sabe, com o que a gente quer, que a gente não vê valor. A gente se acostumou com isso. Aí vem alguém de fora e fala, caramba, que legal, você é uma pessoa muito atenciosa. Caramba, eu reparei que você sempre dá um bom dia, uma boa noite para as pessoas. Olha que legal, eu reparei que você está sempre preocupado em ajudar alguém. Só que isso é tão natural seu que você não percebe que isso é um valor. Por isso, ouvir o outro vai nos ajudar, vai te ajudar. Quando eu era mais novo, né, eu sempre ouvia assim, Daniel, você é interessante, né, que você sempre tira uma lição de tudo. Você conta uma história e sempre tem uma moral da história. Eu demorei a entender que isso era uma qualidade, porque era natural, eu nasci com isso. Eu cresci, sempre gostei de ler, então sempre contei história porque eu lia muito. O meu pai é um cara que nos educou, né, com muito otimismo, então ele sempre me ensinou a ver o lado bom das coisas. Eu lembro que uma vez, eu era goleiro quando eu era garoto, né, jogava bola na escola, e aí eu era titular do time e perdi a vaga. E fui para o banco de reservas. O cara que era reserva passou a ser o titular. E eu fiquei triste com isso. Eu era adolescente. Eu queria jogar, eu queria estar na quadra. Era futebol de salão que a gente jogava naquela época, né? Aí meu pai vira para mim e fala assim, meu filho, mas tem uma coisa boa. Eu falei, o que tem bom nisso, pai? Tô no banco, tá todo mundo rindo de mim, não sou mais titular do time. Não, agora você vai observar, você vai ter tempo para observar o goleiro que é titular e aprender o que ele faz melhor do que você, para você treinar e melhorar e ser melhor do que ele. Então coisas assim, meu pai sempre falou, podia acontecer a pior coisa que tinha, mas foi bom, porque agora ele encontrava um lado positivo. Então, eu absorvi esse otimismo do meu pai e eu tinha essa capacidade de enxergar lições em tudo. E com o tempo eu fui percebendo que as pessoas comentavam sobre isso, me elogiavam por isso. Aí eu te pergunto, o que é que eu faço hoje? Eu conto histórias, tiro lições e entrego para vocês. Entende? Eu, quando eu era mais novo, assim, eu sempre quis ser jornalista, né, desde os 13 anos. Mas durante um período, eu sonhei em ser ator. Fiz um curso de formação de ator.
Depois eu fiz um curso de caricatura, porque eu gostava de desenhar, adorava desenhar. Então assim, eu tinha vontades de fazer coisas, de experimentar áreas, mas eu tinha um talento, como você tem um talento dentro de você, como você tem um tesouro dentro de você, que apontava para outra direção. Então a gente vive uma briga, principalmente quando a gente vai escolher a nossa mensagem, uma briga entre quem você é e o que você acha que quer. A sua história, o que você faz e as pessoas percebem, comentam, o elogiam, ela já aconteceu, ela está acontecendo, né? O destino dá pistas. E você vai percebendo qual é a sua mensagem que você tem que entregar para as pessoas. Se você parar e analisar o que você faz, o que as pessoas falam sobre você. Eu vou te dar 3 pontos para você anotar e te ajudar ainda mais a perceber qual é a sua mensagem, tá? Gente, se você está gostando e está aprendendo alguma coisa na live de hoje, deixa o emoji da nossa live, que é a mãozinha, tá? E no finalzinho da live, a gente está caminhando para o final, tá? Eu tento fazer uma live de no máximo 20 minutos. Eu sei que eu já passei, mas daqui a pouco a gente vai terminar. Eu vou fazer um concurso do meu livro. Eu vou te explicar no finalzinho da live. Eu quero só terminar aqui. A luta entre o que você é e o que você acha que quer. Existe essa luta. Olha a sua vida, a sua trajetória. Ontem eu falei sobre o que você passou, superou e pode ensinar para as pessoas. Às vezes você teve uma história triste, mas você superou e venceu. Então você pode ajudar outras pessoas a não passarem por isso. Mas aí o que você quer? Você quer falar de relacionamento. O que você quer? Você fez um curso de marketing digital e já mudou a sua bio no Instagram e botou especialistas em venda. Você fez um curso. Um curso. E aí, às vezes, você tem uma trajetória que você pode ajudar pessoas que foram abandonadas pelo pai e pela mãe. Pessoas que brigaram com Deus e querem se reconciliar. Essa pode ser a sua história. E você pode ser muito útil, você pode transformar e salvar muitas pessoas, mas você quer falar de relacionamento, de flerte. Porque você acha que quer, porque você acha que é legal. A luta entre quem você é e o que você acha que quer é uma luta brutal. Por isso eu estou aqui te ensinando como você consegue achar a resposta. E a pergunta é essa: o que você faz que as pessoas comentam, que as pessoas elogiam e percebem em você? A sua mensagem pode estar aí, tá bom? Os 3 pontos que eu quero te entregar é o seguinte, são... Ponto 1, papel e caneta, vamos lá. Preste atenção no que as pessoas dizem sobre você. Ponto 1. Preste atenção no que as pessoas dizem sobre você. E é muito importante fazer pontuar algo aqui. Tem gente que fala mal da gente. Tem gente que só critica a gente. Aí você tira os invejosos, você tira as pessoas de mal com a vida. Não vai ouvir essas pessoas. Não vai ouvir quem nunca construiu nada e quer te fazer uma crítica construtiva. Não ouça as pessoas que só estão aí falando mal, criticando. Não essas. Ouça as pessoas que chegam do seu lado e falam: poxa, percebi que você faz isso, percebi que você faz aquilo. Aliás, eu vou te dar uma tarefa hoje. Esse é o ponto 1. O que você viveu, preste atenção no que as pessoas dizem sobre você. Ponto 2, analise se você gosta de fazer aquilo que as pessoas estão apontando. Quando eu percebi, falei: caramba, muitas pessoas dizem que eu gosto de apresentar uma lição de uma história. Aí eu fui puxando na memória: mas por que eu sou assim? Ah, porque eu leio muito, porque eu tenho meu pai que me incentivou e tal. Aí qual é o ponto seguinte? Analisa se você gosta de fazer isso que as pessoas percebem. É bom? Então acho que eu posso fazer. E o ponto 3 para você tomar sua decisão. Você precisa refletir sobre como esse dom, talento, esse algo que você faz e as pessoas percebem, como isso ajuda as pessoas. Um ponto importante aqui da nossa relação minha com você é que
eu sempre vou te incentivar a fazer algo que vai ajudar as pessoas, porque essa é a minha filosofia de vida. A gente precisa fazer algo para ajudar as pessoas. Então, os 3 pontos são esses. Eu vou repetir. Preste atenção no que as pessoas dizem sobre você. Preste atenção no que as pessoas dizem sobre o que você faz. Analise se você gosta de fazer aquilo mesmo. Porque às vezes é algo que você não gosta. Ah, eu faço, as pessoas curtem, mas eu não curto muito. Analisa e reflita se o que você faz, que as pessoas percebem, que elas comentam, ajuda as pessoas. A sua mensagem pode estar aí. Tá bom, gente? E eu quero deixar uma frase, quando acabar aqui a live eu vou subir essa frase, que eu acredito nisso, baseada até na história do Thomas Edison que eu contei hoje e nos pontos que eu te apresentei. A sua história é o ponto de partida para a sua mensagem. A sua história é o ponto de partida para a sua mensagem. Eu quero que você entenda que existe algo valioso dentro de você. Você pode não entender, o Daniel não tem. Você não está aqui à toa. Você não é uma obra do acaso. Existe um plano, uma missão. Deus te criou com um propósito. Existe uma mensagem dentro de você que você precisa entregar. Qual é a mensagem de Thomas Edison, Daniel? Ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook. A mensagem dele estava em forma de serviço à sociedade. Se ele vivesse no tempo de hoje, em que a gente tem acesso às redes sociais, certamente ele estaria ajudando pessoas incompreendidas a se desenvolver. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque ele passou por isso, ele aprendeu com a história dele. Certamente essa seria uma das coisas que ele estaria fazendo agora. Tá bom? A sua história é o ponto de partida para a sua mensagem. Se isso faz sentido para você, quando eu subir o banner, você publica nos comentários se faz sentido, tá bom? Eu vou querer saber a sua opinião. Eu vou explicar agora o concurso. Descubra sua mensagem, multiplique seguidores é o meu livro baseado na estratégia de comunicação de Jesus. Eu quero que você faça um print, coloque nos seus stories com uma frase sobre comunicação. Sobre o que você aprendeu hoje aqui, sobre o que você acha que é o livro. Uma frase. Eu vou escolher, eu e minha equipe, nós vamos escolher a melhor frase e amanhã eu anuncio aqui, tá bom? Na live Comunicando com Propósito, às 8h47. Então, hora do print! Não se esqueça, coloca uma frase, eu vou escolher a frase que tiver nesse print, tá bom? A melhor frase ganha um livro. Aí eu pego o seu endereço pelo direct e encaminho para você o livro assinado, tá bom? Tem gente perguntando onde comprar. Na minha bio, Rafaele, tem o link, tá? Mas eu tô aqui fazendo um concurso, então faz o print, coloca uma frase e amanhã eu anuncio quem venceu, o vencedor ou a vencedora. Gente, a sua história é o ponto de partida para a sua mensagem. E eu quero te deixar também uma tarefa. Olha aí. Sobe nos seus stories também uma pergunta, uma caixinha. Pergunta assim, o que eu faço que você gosta? Pergunta para a sua audiência. O que eu faço que você gosta? Se você tiver em dúvida sobre a sua mensagem. Se você quer descobrir o que você precisa comunicar. Pergunta nos seus stories. E não precisa compartilhar as respostas, tá? Porque também, se ninguém perguntar, pode acontecer, já aconteceu comigo, não fica triste. Continua fazendo o seu movimento nas redes, que uma hora o público se conecta com você, você se conecta com o público. Mas o nosso desafio, a nossa aula está terminando e a tarefa é essa. Sobe essa enquete, publica o print com a frase que amanhã você pode ganhar o livro Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seguidores. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Eu quero te lembrar que é importante que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube ele vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão ter a chance de destravar suas mensagens, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal, faça parte dessa minha turma de alunos, essa sala de aula virtual que fala sobre comunicação
e propósito. E também compartilhe o link, tá? Manda para um amigo, manda para uma amiga. Pessoas que gostam de comunicação, pessoas que querem aprender mais, que querem evoluir, querem crescer. Esse conteúdo aqui pode ajudar muita gente e você vai estar ajudando a ampliar o alcance dessa mensagem do bem, simplesmente compartilhando o link. Eu conto com você nessa tarefa, eu te vejo amanhã aqui, tá? Amanhã tem mais uma aula, a última dessa série Descubra Sua Mensagem. Eu te desejo saúde e paz.